Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quarta-feira, dia 3 de maio. Hoje era dia de gabinete de crise, mas infelizmente não foi possível produzir muito trabalho e a gente é que tem de fazer, né, a própria produção. Então, assim, vocês sabem como é que funciona, sou eu, o Freitas aqui e a reportagem do CD também no vídeo, mas não é fácil, né? Então, hoje não deu, o noticiário muito intenso, muita coisa para publicar no site, então vocês me perdoem, mas hoje vai ser aqui no nosso papo reto do Momento Antagonista. Olha, gente, vocês sabem, né? Tem dia da caça e outro dia do caçador. O Sérgio Moro já foi caçador, hoje ele é caça e os caçadores estão todos soltos, né, de um lado e de outro do espectro político, aliás, de todos os lados do espectro político, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro, o centrão que é a cabeça do Moro, o bolsonarismo quer a cabeça do Moro, o petismo, como sempre, quer a cabeça de Sérgio Moro. Então hoje vocês podem ver, nós temos um cenário aqui realmente de preocupar, né? Porque de preocupação, porque você tem várias iniciativas, várias frentes para tentar pegar aí o Sérgio Moro, desgastar sua imagem, enfim, tudo com vistas a 2022. O grande medo dessa gente é o Moro se viabilizar, querer, né? Obviamente, ele nunca disse que quer concorrer à presidência em 2022. Há muita demanda, há um eleitorado aí realmente órfão, né? Da possibilidade de uma candidatura dele, mas o fato é que não há nada definido, ele nunca disse que quer concorrer, mas para se antecipar a uma possibilidade de ter uma candidatura do Sérgio Moro, o Bolsonaro está mexendo os pauzinhos dele, o Lula está mexendo os dele, o Centrão está mexendo os dele. Então o que a gente tem hoje? Primeiro, o Centrão está tentando instalar a CPI da Vaza Jato, né, que pega aquelas mensagens que foram roubadas, foram publicadas lá pelo Intercept, que não trouxeram nada de relevante, mas você abre uma CPI para quê? Para desgastar a imagem. O PT foi hoje lá na Comissão de Ética Pública da Presidência, vários advogados petistas assinaram lá uma denúncia e pedindo, então, a cabeça aí do Sérgio Moro em função de uma entrevista que ele deu para um jornal argentino em que ele falou de alguns temas, inclusive da visita do presidente argentino ao Lula, e aí eles estão dizendo que ele estava revelando informações que deveriam ser tratadas com sigilo, enfim, eles fazem lá uma alegação, não sei se é possível essa alegação ser aceita, mas o fato é que tem esse pedido, aliás, há várias petições também dentro lá do inquérito aberto pelo PGR em função da ingerência do Bolsonaro, né, para investigar a suspeita de ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal e a possível denunciação caluniosa do Sérgio Moro. Há diversas petições também do PT ali pedindo várias coisas, tentando justamente usar o inquérito contra o Sérgio Moro. Há também algumas iniciativas em curso ainda sigilosas, investigações que podem atingir o escritório da esposa do Sérgio Moro. Tem uma delação premiada em curso do Tacla Duran, advogado / doleiro da Odebrecht, um cara que a gente já publicou várias vezes aqui, ele que tentou negociar uma delação, depois fugiu, tem quatro investigações contra ele, fugiu para a Espanha e conseguiu se refugiar lá, está protegido, inclusive há desconfiança realmente que há ali muita gente protegendo, há um círculo de proteção do Tacla Duran. Tacla Duran, então, lá da Espanha, passou a falar uma opção de coisas, fazer acusações, dizendo que quando ele estava tentando uma delação premiada ainda durante a investigação da Lava Jato lá em Curitiba, que alguns advogados se aproximaram dele para tentar vender a delação premiada com a garantia de que ela seria aceita pela Lava Jato, e pagaria uma multa baixinha e que também seria aceita pelo Sérgio Moro. Obviamente tudo isso são acusações infundadas, não há provas. Essa denúncia inclusive chegou a ser investigada pela PGR 2 anos atrás e acabou sendo arquivada porque não foram encontrados nenhum indício, né? Não foram encontrados indícios de corrupção, de prática, desse tipo de prática aí de venda, né? de delação por parte nem de procuradores e nem do próprio Sérgio Moro. Tem mais, você tem agora essa retomada aí, que é uma coisa que o Augusto Aras resolveu fazer sem nenhuma motivação jurídica, ou seja, é uma decisão política, tá? E ele paralelamente vai arquivar, tudo indica que vai arquivar
essa investigação, esse inquérito em relação ao Bolsonaro, sobre a possível ingerência dele na PF, e vai mandar o resto aí, essa possível acusação de denunciação caluniosa, embora também não existam elementos, para a primeira instância e junto com todas aquelas outras petições para a primeira instância, para que ele se resolva na primeira instância, já que ele não tem mais foro privilegiado. Então, nós temos aí todas essas frentes contra o Sérgio Moro. Inclusive, tem gente querendo enquadrá-lo aí na Lei de Segurança Nacional, justamente pelas declarações que ele fez aí, as acusações que ele fez ao Jair Bolsonaro, ao presidente da República, né, por possível ingerência. Tem gente que, inclusive, defende a tese de que ele tentou, vamos dizer assim, subverter a ordem, né, e ameaçou, fez aí acusações graves contra o presidente da República, então ele deveria ser enquadrado na LSN. Bom, então, gente, olha, esse é o cenário, um cenário pavoroso, né? A gente pensar que há alguns anos as pessoas que prenderam, né, a elite, boa parte da elite brasileira, grandes empresários, políticos, pensar que essas pessoas virariam alvo agora de parte da elite que não foi presa, acho que continua, outros estão investigados, enfim, é realmente surreal, especialmente nesse ambiente criado pelo governo, é um ambiente que favorece a diversos interesses, como eu digo para vocês, é a tempestade perfeita, porque você reúne interesses difusos, diferentes setores, diferentes autoridades, diferentes nichos de poder contra aquele que representava essa iniciativa, talvez a única iniciativa institucional de sucesso que o Brasil teve no combate à corrupção sistemática. Tá? Então, isso acontece justamente num governo que abandonou diversas pautas, promessas de campanha, traiu seus eleitores em diversos momentos e fez várias mudanças institucionais que não favoreceram, muito pelo contrário, que prejudicaram o combate aí à corrupção, ao crime, enfim, uma situação muito grave, dramática e triste, né? Você pensar que haveria esse retrocesso institucional da forma como está havendo agora. Então, esse é o recado que eu tinha para vocês aqui. Que mais podemos destacar do noticiário? Bom, sim, tem mais um, né? Esse aqui é menos grave, mas é simbólico. Um ex-promotor chamado o Wilson, na verdade, Issao Kurosawa, ele foi ao STM, o Superior Tribunal Militar, pedindo a prisão dos ministros do Supremo e pedindo a prisão também do próprio Sérgio Moro. Ele também quer enquadrar aí na Lei de Segurança, enfim. A questão é a seguinte, esse ex-promotor, o Wilson Issao Kurosawa, ele está ligado ao acampamento 300 do Brasil, aquele da Sarah Winter, bolsonarista, acampamento bolsonarista, só que ele é ex-PSOL. Ele é ex-PSOL. Então, gente, é essa situação. A própria Sarah Winter é ex-feminazi. Então, aquela minha tese de infiltração na direita, né? Isso vai se consolidando de uma forma assustadora, né? A gente daqui a pouco está percebendo que elegeu, na verdade, um governo que está travestido de direita, mas que, na verdade, é um governo de esquerda. Aliás, usa os mesmos métodos, né? Os mesmos métodos. Você pode assistir aí lives dos blogueiros, né, etc. e tal, você vai ver que eles defendem métodos da esquerda contra o que eles chamam de sistema, que na verdade eles usam contra o resto da direita, é contra os críticos, qualquer um que critique, enfim. Mas eles usam, mas aperfeiçoaram essas ferramentas. Por exemplo, esse financiamento mesmo de sites, blogs, YouTubes, etc. Hoje, até mais cedo, o Globo deu uma notícia, né, falando aqui, pegando um relatório da CPMI das fake news, que identificou
mais de 2 milhões de anúncios pagos pela Secom em sites e canais do YouTube, sites e canais do YouTube que são conhecidos pela publicação de notícias falsas e até pornográficas, tá? Então eles citam os sites, não vou repetir aqui, não vou dar publicidade para esses sites, mas o relatório diz o seguinte, que o dinheiro da publicidade oficial terminou por ser empregado em diversos canais com conteúdo inadequado, fazendo com que a imagem do governo federal fosse veiculada em canais de baixa qualidade associada a conteúdos falsos, criminosos, de cunho sexual ou referentes à promoção pessoal do presidente da República. Então, isso foi publicado pelo Globo. Mais cedo agora, no início da noite, o Fábio Van Garten, da Secom, convocou uma coletiva para rebater, dizendo que esses 2 milhões não representam nada, 2 milhões de anúncios, quando você coloca no AdSense, lá nessa publicidade programática, não chega a 10 mil reais, e que eles não teriam controle nenhum sobre a forma como isso é distribuído nas redes sociais. Na verdade, não é bem assim. As agências podem sim, os clientes das agências, no caso do governo, pode sim direcionar, fazer blacklist para onde não quer que anuncie e dar o perfil, direcionar perfeitamente o perfil daqueles blogs, sites e canais do YouTube em que eles querem a publicidade. Então é uma forma inovadora, né, difícil de ser rastreada e que passa então a alimentar esse sistema que se retroalimenta de proteção, de blindagem da imagem do próprio governo, já que são assessorias de imprensa disfarçadas de jornalistas, né? São assessores de imprensa disfarçados de jornalistas. E isso é a mesma coisa que o PT fazia com seus blogs sujos também, tá? Então, olha, seguindo nessa linha aqui, inclusive houve aqui, o Estadão também deu uma matéria dizendo que identificou aqui mais de 150 milhões de reais gastos pelo Banco do Brasil e pela Petrobras nesses sites também na internet, e os dois bancos não querem abrir os detalhes desses anúncios para não identificar os sites. E aí eles alegam que isso é sigilo comercial, que eles não podem abrir a estratégia de marketing do banco. E aí isso foi solicitado pela Lei de Acesso à Informação, recorreram até a última instância. A CGU corroborou essa versão, blindando, né? E não só a CGU, a comissão também que cuida disso lá na Casa Civil, do Braga Neto, também corroborou essa mesma, ou seja, eles blindaram a possibilidade de se divulgar como está sendo gasto o dinheiro público em publicidade nesses veículos. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Nada disso é novidade para quem viveu a era do PT, mas é um absurdo que isso aconteça nesse governo, tá? Então, assim, estão aí os mesmos métodos e, pelo visto, os mesmos objetivos, né? E os mesmos alvos, os mesmos inimigos. Por isso que nos atacam tanto, tentam nos difamar, tentam nos caluniar. Bom, vamos em frente aqui no nosso noticiário. O TCU, Corona Voucher, né? Corona Voucher, o TCU, ele fez um levantamento, identificou que 8,1 milhões de pessoas podem ter recebido irregularmente os R$600 do Corona Voucher, e que isso poderia ter causado aí um prejuízo de 3,6 bilhões de reais para os cofres públicos. Isso é um relatório preliminar do ministro Bruno Dantas, do TCU, e está em análise. Se for isso, realmente é muito grave e os responsáveis precisam ser penalizados, tá? Preciso investigar e processar quem foi o responsável e condená-los. Não é possível um rombo desse tamanho. Aliás, esse Corona Voucher virou uma festa, né? Tem empresário recebendo, até saiu aqui o levantamento de classes A e B, pessoal recebendo Corona Voucher, pessoal com emprego, tem milico recebendo mais não sei quantos mil que a gente deu até semanas atrás, funcionários do Ministério da Defesa, enfim, virou realmente uma farra. Antes, né, tivessem feito de uma forma diferente. Aliás, já estão chamando o Corona Voucher de Bolso Voucher. É mais amplo, mais eficiente do que o Bolsa Família do Lula. Mais uma vez o método, né? Mesmos métodos. Bom, ainda em relação a essas mudanças, né, esses métodos, etc., a gente registrou mais cedo mais uma mudança na PF, o delegado Luciano Flores, né, que foi superintendente da PF no Paraná e um dos pioneiros da Lava Jato, será substituído por Omar Mussi,
tá? Omar Mussi. A gente ainda vai acompanhar, obviamente, se essa mudança vai afetar na qualidade do trabalho, mas o fato é que praticamente não há mais lavajatistas na Polícia Federal e nem no Ministério da Justiça depois que o Moro foi substituído pelo André Mendonça. Olha que interessante. O Bolsonaro, mais cedo até, numa das nas suas falas ali na frente do Palácio do Alvorada, disse que se não fossem os R$600 do Corona Voucher, esse que virou uma farra, o Brasil tinha entrado em crise. O que está acontecendo no Brasil ultimamente com essas medidas que estão tomando aí? Pobre está ficando miserável e a classe média está ficando pobre. Está ficando todo mundo igual. O Supremo delegou prefeitos e governadores tomar essas decisões. Se não fosse os R$600, o Brasil tinha entrado em crise. Os 38 milhões de informais não tinham que comer mais. O povo vai se conscientizando do que está acontecendo no Brasil. Aí, na sequência, ele fala o seguinte: é preciso acabar com esse oba-oba de acreditar no populismo. É preciso acabar com esse oba-oba de acreditar no populismo, voltar no cara bonitinho, no mentiroso de sempre. Vai ter que buscar a solução a curto prazo. Bom, o feinho e que simula também falar a verdade, também usa dos mesmos recursos dos populistas, o populista, inclusive, bastante conhecido de nós, da sociedade brasileira, que foi o Lula, né? Então, essa coisa de subir em cavalo, ir para helicóptero, fazer toda essa onda, né? Sempre com palavras de efeito, com essa pseudo-verdade, que na verdade é uma pós-verdade. Ele diz que a verdade vai libertar, mas ele toda hora está mentindo, está desfazendo, está desfalando aquilo que fez, está desfazendo aquilo que havia feito e está traindo as promessas e o seu eleitor descumprindo as promessas que fez na campanha, tá? Então isso tudo está aí para todo mundo ver. Felizmente, né, as redes sociais, a internet, ela também permite que você tenha acesso a essas informações. Basta pesquisar um pouquinho, não dói, tá? É eu mesmo, Bolsonaro, que não está só atrás do Moro, não. Ele está atrás de todos os inimigos, né? Pelo visto, ele quer botar todo mundo na cadeia de um jeito ou de outro. Hoje, mais cedo também, nessa conversa na Porta do Alvorada, ele falou o seguinte: eu não vou conversar com o Witzel, até porque brevemente já sabem onde ele vai estar, né? Então, assim, é o próprio presidente da República, né? Falando aqui, insinuando que o governador do Rio vai ser preso. Não que não possam haver realmente indícios, né? A situação lá, ele já está no 6º secretário de saúde. Vai ser difícil para o Witzel provar que não tem nenhum tipo de envolvimento nesses desvios aí de respirador, de hospital de campanha, tudo que está sendo investigado no Rio de Janeiro. Vai ser muito difícil ele provar que não tem relação, já que já levantaram algumas coisas da esposa, de contratos com alguns fornecedores, enfim, muito difícil. Tá? Então, assim, é possível mesmo que ele esteja na cadeia, mas o presidente não pode fazer isso como se ele soubesse, como se ele já tivesse acesso às informações do inquérito, como se já tivesse sido informado sobre o que há nesse inquérito, já que é um inquérito sigiloso e que deve ter, e que só realmente ali o delegado que preside o inquérito deve ter acesso a essas informações. Então, lembra da ingerência da Polícia Federal? Então, tudo que não pode haver é essa ingerência. Lembra que ele queria alguém que pudesse falar para ele, antecipar, conversar, falar de relatórios, né? Então, assim, não é possível que o presidente tenha esse tipo de coisa, não é possível que o delegado, que a Polícia Federal permita esse tipo de coisa, submeta a esse tipo de coisa, porque é uma grave violação também funcional. Então, mas quando o presidente insinua que sabe, fica essa suspeita no ar. Então, ele falou, o Bolsonaro disse que não pode ter populismo, o Moro acusou ele de populismo com lampejos autoritários, escreveu um artigo para o Globo. Não é o caso de falar em totalitarismo ou mesmo em ditadura. No presente momento, mais o populismo, com lampejos autoritários, está escancarado. O quadro é muito ruim, mas quero deixar claro, o populismo é negativo por si mesmo, seja de direita, seja de esquerda. Manipular a opinião pública, estimulando ódio e divisão entre a população é péssimo. Temos mais coisas em comum do que divergências, democracia, tolerância e entendimento. Isso aqui o Moro escreveu para o Globo e fez então essas críticas, tá? Paralelamente a isso, também tivemos aí a procuradora do MP lá no Rio, a Soraya Gaia, ela emitiu um parecer pedindo a suspensão da investigação sobre o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Isso ainda vai ser analisado, né, pelo colegiado lá do Grupo de Atuação Especializado do Combate à Corrupção. Ela não faz parte do grupo, inclusive,
Desculpa, isso ainda vai ser analisado pela terceira Câmara Criminal do TJ, e o que surpreende é que ela não faz parte do grupo que investiga, né? Então é uma outra procuradora intercedendo aí pelo Flávio, tá? No habeas corpus, que foi pedido pela advogada também do Flávio, a Luciana Pires, a defesa do Senado alega que, como ele era deputado estadual na época dos fatos investigados, o juízo competente para análise do caso seria o órgão especial do TJ do Rio. Bom, já tem decisão do STF sobre isso que contradiz essa versão, então realmente vamos acompanhar. Bom, paralelamente a isso, também está aí o Davi Alcolumbre, está em franca campanha para a reeleição, mas para isso precisa mudar o regimento do Senado. E ele já tem apoio do Palácio do Planalto, tem apoio do Bolsonaro, tem apoio do Flávio Bolsonaro para conseguir ficar mais 2 anos à frente da presidência do Senado. Eu vou aqui aproveitar e falar, tem um episódio, né, de uma conversa do Alcolumbre com o Bolsonaro que é mais ou menos assim. Eles estavam discutindo essa coisa, esses problemas institucionais, e aí o Bolsonaro não estava muito afim de ceder, o Davi, com aquele jeitão dele, virou assim: Bolsonaro, não era nem para eu estar aqui na posição de presidente do Senado, nem você aí na sua cadeira de presidente da República. Então nós temos que entender que estamos aqui por uma consequência, né, de um contexto político do país, e que então deveríamos trabalhar para avançar na agenda importante, na agenda de reformas do país. É mais ou menos nessa linha aí. Eu concordo que assim, realmente nenhum dos dois era para estar onde está. Bom, notícia positiva. Vamos lá? Brasil vai testar vacina de Oxford para a Covid-19. O Ministério da Saúde vai apoiar a iniciativa com 2.000 voluntários que ainda não tiveram contato com o novo coronavírus no Rio e em São Paulo. Então, isso já foi aprovado pela Anvisa e os testes serão liderados pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp. O que mais eu destaco para vocês? Bom, tivemos mais uma operação de Covidão hoje, né, mais 2, tivemos uma operação no Distrito Federal e também no Tocantins. No Tocantins, a própria Secretaria de Saúde alertou que havia desconfiança, havia problemas, porque foi feita a compra de uma nova leva aí de EPIs e máscaras, não sei o que, sendo que eles já tinham uma licitação pronta com fornecedores com um valor assim extremamente baixo e resolveram comprar, já estava aprovada, estava licitada, habilitada para fornecer, e resolveram fazer uma outra compra sem licitação com valores muito mais altos. Então, isso está sendo investigado lá, hoje teve mandados sendo cumpridos de busca e apreensão, de intimação, enfim. E aqui no DF, a Polícia Civil do Distrito Federal está investigando o desvio de equipamentos hospitalares da Secretaria de Saúde. Eles estão roubando equipamentos, principalmente respiradores, e revendendo a particulares e até o próprio governo do Distrito Federal. É muita cafajestada, né, gente? É muita cafajestada. Então, assim, e eu digo para vocês, eu já tinha uma informação de que isso está acontecendo no resto do país, em diversos estados, e que o Ministério da Saúde está sabendo e estaria aí tentando, vamos dizer assim, preparar uma operação junto com a Polícia Federal para pegar essa gente aí. Pessoal roubando, desviando respiradores e vendendo para hospitais privados. Bom, o governo resolveu exonerar com um dia o presidente do Banco do Nordeste, Alexandre Borges Cabral. Indicado por quem? Pelo Valdemar Costa Neto, do PL do Centrão. Agora eles vão ter de escolher um outro nome. É um absurdo que ele tenha assumido, porque ele já tinha um processo no TCU investigando suspeitas de irregularidades em contratações da Casa da Moeda em 2018, quando ele era o presidente da Casa da Moeda. Né? Então, assim, ele é investigado pelo direcionamento de licitações para suas empresas, para as empresas SICPA e Septis, em valores que podem chegar a 11 bi. O TCU já tem ali pelo menos 2 bi de prejuízo estimado preliminarmente pelo tribunal. Então, assim, eu me pergunto, cadê o filtro? A
Polícia Federal, os órgãos de controle, a ABIN que tem responsabilidade sobre fazer esse filtro de pessoas que são indicadas para cargos aí de primeiro e segundo escalão. Onde está a ABIN? Não está funcionando? Porra, Magem, como é que deixa passar um cara com uma ficha dessa? Não era nem para ter ido, né? Então, assim, e aí coube a imprensa, né? A imprensa lixo, denunciar, investigar, puxar ali a capivara do sujeito e mostrar e fazer pressão para o governo recuar e fazer assim, o cara ficou um dia no cargo, né? Não deveria nem ter assumido se tivessem feito uma verificação mínima, né? Bom, destaquei para vocês aqui também, que eu acho importante, eu estou devendo para vocês um programa, um gabinete de crise dedicado a São Paulo, mas eu até abordaria esse tema hoje, mas não deu. Só que eu destaco para vocês, importante, um relatório do Tribunal de Contas do Estado, mostrando que São Paulo está devendo 149 obras na área de saúde. 77 estão completamente paradas e 72 estão em andamento, mas atrasadas. Essas obras correspondem a investimentos de 270 milhões de reais, tá? Então, assim, envolve obras tanto do Estado como das prefeituras. Então, essa gente que hoje, Estado e prefeituras, estão recebendo dinheiro da Covid para contratar essa licitação, por que não terminam as obras que já aumentam a capacidade de absorção, né, da rede pública? É um absurdo, dinheiro... Eu até publiquei semanas atrás justamente um anúncio que o governo de São Paulo fez de um investimento de cerca de 800 milhões de reais para a reforma de vários hospitais estaduais e acabou que isso caiu no esquecimento. Esse dinheiro saiu? Foi para onde? É o que eu falo. Cadê a Lesp para investigar? Cadê o Tribunal de Contas para ir realmente atrás de tudo, nos detalhes? Pelo menos aqui você tem dados que são do painel de obras, mas tem que investigar. Cadê o Ministério Público? O Ministério Público está com pelo menos 4 ou 5 procedimentos em relação à Covid, né? Só que isso precisa ir para frente, não adianta só abrir o procedimento e a investigação depois cair no esquecimento. Bom, que a gente pode aqui ainda destacar para vocês? Sim, e aí finalizando, a OMS retomou. É aquela coisa, vai e volta, né? Ninguém tem certeza de nada, eu falei isso acho que na primeira semana aqui para vocês e em diversas outras. Quando a gente falava de Covid, ninguém tinha certeza de nada, de qual era o melhor tratamento, qual era o melhor protocolo. Então, assim, a ciência continua batendo cabeça, né? Não bastassem os políticos sequestrando essa pauta da ciência, da saúde, a ciência também, os próprios cientistas estão batendo cabeça, toda hora batendo cabeça. Então, um dia desses tinham soltado uma coisa... um estudo grande falando, olha, a hidroxicloroquina não funciona. Aí a OMS foi e suspendeu os testes com hidroxicloroquina. Depois mostraram que o estudo tinha falhas de procedimento. Então, a OMS hoje retomou os estudos com a hidroxicloroquina. E o Itamaraty anunciou que recebeu 2 milhões de doses da hidroxicloroquina dos Estados Unidos e que essa hidroxicloroquina será usada como profilático para ajudar a defender enfermeiros, médicos e profissionais de saúde contra o vírus, quer dizer, proteger, né, os enfermeiros, médicos e profissionais de saúde do Brasil, esses 2 milhões de hidroxicloroquina que estão sendo trazidos aí dos Estados Unidos como doação. Então é isso, eu fico por aqui, vejo vocês amanhã no Momento Antagonista. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e espalhar essa mensagem para os seus amigos e inimigos também. Um abraço, a gente se vê. Tchau.